E se, para aplicar mudanças na nossa vida, a gente utilizasse as mesmas técnicas que um sistema de computador? Para aplicar mudança no sistema de computador, a gente precisa de técnica, ferramentas, metodologias. No entanto, quando a gente quer aplicar uma mudança na nossa própria vida, muitas vezes a gente conta só com a força bruta, é o esforço que a gente aplica para fazer mudanças na nossa vida. Esforço, por si só, não gera muitos resultados. Então, se a gente utilizasse uma estrutura para fazer com que esse esforço seja direcionado corretamente. Deixa eu dar um exemplo. Você já viu uma mosca presa em uma sala? Ela vai encontrar uma janela e vai começar a bater no vidro tentando sair. Não importa quanto esforço ela aplica nesse vidro, ela não vai conseguir passar por ele. Muitas vezes há uma porta aberta perto de onde ela está. E mesmo assim ela não enxerga essa porta, ela tenta só passar pelo vidro. O que falta para essa mosca não é esforço, é direção. E às vezes na nossa vida a gente faz a mesma coisa. A gente tenta uma coisa, falha. Tenta novamente, falha novamente. E aí a gente pensa que está faltando é se esforçar mais, acordar mais cedo talvez. Mas talvez o que esteja faltando seja sistema. Na programação de computadores existe um nome para isso, é loop. Um loop é quando o comportamento do sistema se repete porque ele não encontrou uma condição de saída. Na nossa vida a gente tem vários loops. Loop de procrastinação, loop de medo, loop de culpa, loop de tentar e desistir. Culturalmente, a gente é levado a acreditar que isso é falta de disciplina, mas talvez seja apenas falta de arquitetura. E talvez é por isso que muita gente se esforça muito, mas acaba mudando pouco. Para a mudança funcionar, ela precisa de 3 elementos: direção, estrutura e feedback. Direção é saber exatamente aonde ir. Estrutura é criar as condições para que esse caminho aconteça. E feedback é saber se esse caminho está funcionando ou não. Sem direção, você bate no vidro errado. Sem estrutura, você vê a saída, mas não consegue chegar nela. E sem feedback, você continua repetindo o erro e achando que está persistindo. Deixa eu te contar 3 histórias sobre como aplicar esses elementos para a mudança de qualquer coisa na sua vida. A primeira história sobre direção, eu vou falar sobre Napoleão Bonaparte, o próprio. A segunda história é sobre estrutura, eu vou contar uma história da primeira expedição ao Polo Sul. E a terceira história é sobre feedback, eu vou falar sobre Thomas Edison. Então, o primeiro pilar é direção. Direção é saber exatamente onde você quer chegar. Direção é transformar uma vontade vaga em uma especificação clara. Em tecnologia, é como definir o requisito do sistema. O sistema precisa saber qual resultado deve produzir, mas a direção sozinha pode enganar, pois quanto mais claro o destino parece, mais fácil é ignorar que o caminho está quebrado. Foi isso que aconteceu com Napoleão. Em 1812, Napoleão Bonaparte reuniu o maior exército que a Europa já tinha visto, mais de 700 mil homens, com o objetivo de marchar até a Rússia e forçar que o czar Alexandre I se rendesse. E aí Napoleão consolidaria o domínio dele por toda a Europa. Então, Napoleão tinha direção, ele sabia exatamente aonde queria chegar. O problema não era o destino, o problema era a estrutura. Para sair da França ou da Europa Ocidental e chegar até a Rússia, ele precisaria marchar por milhares de quilômetros. E para fazer essa marcha enorme, ele precisaria de muitos suprimentos. E as linhas de suprimento para essa marcha eram frágeis e difíceis de proteger. Em outras campanhas, os soldados franceses eles utilizavam os suprimentos que eles iam encontrando pelo caminho. Já na Rússia, o exército russo utilizou a estratégia que eles chamaram de terra arrasada. Conforme o exército russo ia recuando, eles destruíam tudo que havia pela frente. E quando o exército francês chegava àquele local, já não tinha mais nada lá. Nada, nenhum tipo de comida, nenhum tipo de suprimento. Então o feedback começou a aparecer cedo. Os soldados franceses começaram a morrer, os cavalos começaram a cair, os generais começaram a avisar. Mas Napoleão ignorou e continuou a marcha. Quando ele chegou até Moscou, Moscou estava vazia e o exército russo fez o que ninguém imaginava.
colocou Moscou em chamas. Napoleão esperou uma rendição que nunca aconteceu e quando ele decidiu recuar, ele enfrentou mais um inimigo, o inverno russo. Então, dos mais de 700 mil soldados que partiram para a Rússia, aproximadamente 30 mil conseguiram voltar. Então, Napoleão não se perdeu porque ele não sabia o destino, porque ele não sabia onde chegar, ele sabia exatamente. Ele se perdeu porque ele não tinha estrutura para fazer aquela marcha. E se perdeu porque ele não ouviu o feedback do que estava acontecendo com as tropas dele. Você agora traz isso para a sua vida. Quantas vezes você não conseguiu implementar uma mudança de carreira ou implementar um novo hábito na sua vida? Você tinha direção, mas talvez não tivesse a estrutura para sustentar o caminho. E também não tinha feedback para dizer em que ponto a estratégia precisava mudar. Então você fez o que muita gente faz, continuou marchando. Mais esforço, mais cobrança, mais pressão. Só que direção sem estrutura e feedback é um exército marchando para o inverno russo. E por isso, quando a gente quer implementar uma mudança, a primeira pergunta que a gente tem que fazer não é eu quero isso muito mesmo? A primeira pergunta é, o sistema que eu montei consegue me levar até lá? O segundo pilar é estrutura. Se a direção é o requisito do sistema, estrutura é a arquitetura desse mesmo sistema. É o conjunto de condições que torna o comportamento esperado possível. E uma das melhores histórias para ilustrar isso é a história das primeiras expedições ao Polo Sul. Em 1911, 2 expedições tentaram chegar ao Polo Sul pela primeira vez. Uma delas comandada por Roald Amundsen, um norueguês, e a outra por Robert Scott, um britânico. A direção era a mesma, chegar ao Polo Sul e voltar. Os dois tinham coragem, os dois tinham ambição, eles iam enfrentar muito frio, muito risco e muita incerteza, mas o sistema não era o mesmo. Roald Amundsen, o norueguês, planejou depósitos ao longo do caminho, ele testou equipamentos, utilizou roupas apropriadas, inclusive utilizou cães acostumados com o frio extremo e ele manteve um ritmo disciplinado e avançar de forma constante, sem depender do heroísmo diário da equipe. O objetivo dele não era chegar lá pela força bruta. O objetivo dele era chegar lá através de um sistema. Já Scott, o britânico, tinha a mesma direção, mas a estrutura dele era mais frágil. Ele talvez não tinha os melhores equipamentos, ele precisou tomar decisões logísticas ao longo do caminho. Nos dias bons, a equipe dele avançava mais para compensar os dias ruins em que não era possível avançar tanto. Os dois conseguiram chegar ao Polo Sul, mas quando Scott chegou, ele encontrou lá a bandeira norueguesa fincada. Amundsen havia chegado 3 semanas antes e fincado a bandeira norueguesa e retornado. Já a expedição de Scott falhou no retorno e ele nunca mais retornou. Então a diferença não foi apenas coragem, foi estrutura. Amundsen tinha um sistema, uma estrutura por trás da expedição. Scott contava com a força bruta. A coragem impressiona, mas o sistema é o que faz fazer você voltar. E agora conecta isso com qualquer mudança pessoal. Quando você tenta criar um hábito sem mudar o ambiente, sem remover os atritos, sem antecipar os momentos difíceis, você está dependendo da resistência bruta. E resistência bruta até funciona por um tempo, mas depois ela cobra caro. Por isso que muita gente começa forte na segunda-feira e abandona tudo na quinta. Não é porque é fraco, mas porque montou um sistema que exige heroísmo diário. E nenhum sistema saudável deveria depender de heroísmo diário. Estrutura é preparar a roupa de treino antes de decidir treinar. É definir o horário antes do dia começar. É desinstalar o aplicativo que rouba o seu foco. Estrutura não é o oposto de esforço. É o que faz o esforço funcionar. O terceiro pilar é o feedback. Você pode ter direção, pode ter estrutura, mas sem feedback você não aprende com o próprio erro. A história de Thomas Edison é perfeita para ilustrar isso. Você já deve ter ouvido falar que Edison fez milhares de tentativas até chegar a uma lâmpada funcional. E a moral que a gente normalmente tira dessa história é simplesmente não desistir, mas essa é só metade da história. A parte mais importante é que Edison não repetia a mesma experiência esperando um milagre. Ele mudava o material, mudava o processo, mudava o experimento, observava o resultado, registrava o que funcionou e usava essa informação para a próxima tentativa. Isso é feedback. Em desenvolvimento de sistema, erro não é um fracasso.
Erro é log. O log mostra onde o sistema quebrou, mostra o que aconteceu, mostra o que precisa ser investigado. Edison tratava erro como log. Cada tentativa gerava uma nova informação. Cada informação alterava o próximo teste. Ele não estava só persistindo, ele estava iterando. Agora imagina se Edison fizesse o contrário. Mesmo material, mesmo filamento, mesmo processo. 10.000 vezes. Isso não seria persistência, isso seria loop. Persistência sem feedback é loop infinito. Você continua tentando, mas não está aprendendo com o que a tentativa te ensinou. E é exatamente aí que muita gente trava na vida. Você tenta mudar um hábito, falha. Tenta de novo, falha de novo. Se culpa, junta forças, promete que agora vai ser diferente e treina. Tenta uma terceira vez do mesmo jeito. O problema não é só a falha, o problema é não usar a falha como dado. Edison não tinha apenas milhares de fracassos, ele tinha milhares de dados. E existe uma diferença enorme entre uma pessoa que falha e repete, de uma pessoa que falha, observa, ajusta e tenta de novo de outro jeito. Feedback é isso, é um mecanismo que impede a persistência de virar loop. Agora junta as três histórias. Napoleão tinha direção, mas ignorou a estrutura e os sinais do caminho. Resultado, o sistema colapsou. Scott tinha direção e esforço, mas sua estrutura exigia resistência demais. Resultado, a coragem não foi suficiente. Amundsen tinha direção e estrutura. Planejou antes, reduziu o atrito, sustentou o caminho. Resultado, chegou e voltou do Polo Sul. Edison tinha direção, estrutura experimental e feedback constante. Resultado, cada erro virou dado e cada dado aproximou ele do próximo acerto. Então a lógica é simples. Direção te diz para onde ir. Estrutura cria o caminho possível. E feedback mostra se o caminho está funcionando. Tira qualquer um dos três e o esforço começa a vazar. E quando o esforço vaza, você interpreta isso como falta de disciplina. Muitas vezes não é falta de disciplina, é falha de sistema. Então eu quero te deixar com algo que você já pode aplicar nessa semana ou agora. Não é um sistema completo, isso a gente vai construir ainda. Mas é o primeiro diagnóstico. Escolhe uma coisa na vida que você gostaria de mudar e sente que não está conseguindo. Pode ser saúde, trabalho, estudos, finanças, relacionamento, carreira, qualquer coisa. E responde 3 perguntas. Qual é a direção? O que exatamente eu quero? Qual é a estrutura? O que eu posso mudar no ambiente, no contexto? E qual é o feedback? Como eu vou saber que aquilo está funcionando? E tenta mudar tudo. Muda uma coisa, com direção, estrutura e feedback. E observe o que acontece. Porque quando você muda o sistema, o esforço finalmente começa a trabalhar ao seu favor. Então, antes de tentar mais forte, se pergunta: eu estou batendo no vidro ou estou procurando a porta? Talvez você precise de direção, estrutura e feedback. Em outras palavras, precisa de sistema. Esse é o tipo de ideia que vai guiar esse canal. Como aplicar técnicas, metodologias de um sistema de computador para o seu desenvolvimento pessoal. Então aqui a gente vai olhar para o comportamento como se fosse um sistema. Onde está o loop? Onde está o bug? Qual input está gerando esse output? Que arquitetura está sustentando esse comportamento? Que feedback está faltando? Porque quando você entende o sistema, você para de brigar com o sintoma e começa a mexer na causa. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve. Me conta aí nos comentários em qual área da sua vida você está batendo no vidro. Eu leio tudo e vai me ajudar a decidir os próximos conteúdos. Até a próxima.